Olha que delícia. Cremoso demais ele fica, viu? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô trazendo uma receitinha para vocês que eu vejo muita gente fazer errado. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, né? Porque às vezes eu vejo um ou outro fazendo na internet e quebra tudo o pudim e fica alguma coisa feia. Então eu vim mostrar passo a passo para vocês. Se você fizer direitinho, não tem como dar errado, tá? Porque tem os segredinhos, né? Então eu vou começar aqui pela calda, do jeito que eu gosto de fazer. Então eu vou levar ao fogo e já mostro para vocês a cor dela, a coloração dela, para depois eu colocar água. Eu não coloco água logo assim quando eu coloco no fogo, tá bom? Então, pessoal, aqui eu coloquei o açúcar no fogo, tá? Aqui eu vou deixar derreter. Eu tô colocando 3 xícaras de açúcar, pessoal, porque aqui em casa todo mundo gosta muito de calda. Mas você pode diminuir se as pessoas não gostarem muito de calda, tá bom? Então, aqui eu vou deixar derreter o açúcar. Eu vou, depois quando começar a derreter, eu vou dando uma mexidinha, porque se você deixa parado, ele vai queimando de baixo. Então eu vou dando uma mexidinha para ele não escurecer a calda. Deixa a calda clarinha. Por quê? Quando eu coloco água, que vai chegar no ponto certo, ficar engrossar de novo, ele vai escurecendo de novo. Então, para sua calda não ficar com gosto de queimado, meio amarga, tudo, você não pode deixar ela nesse ponto aqui escurecer muito. Eu não gosto de colocar a água aqui primeiro, porque quando você coloca a água, ela demora muito mais para caramelizar, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu fui mexendo o açúcar, ele foi... eu deixei até a calda, passou um pouquinho do ponto a minha, que eu não gosto de deixar nessa cor não, tá, pessoal? Aqui eu fui mexendo o açúcar até ele derreter por completo. Eu dei uma viradinha, uma esquecidinha da calda aqui, ela passou da cor. Eu gosto dela mais clarinha, mas se vocês gostam mais escurinha, vocês podem colocar, tá? Aqui o que eu vou fazer, pessoal, para ela não escurecer mais, eu já vou colocar água. Aqui tem 300 ml de água. E eu faço assim. Tenho que colocar bastante, eu coloco bastante, que é para derreter mesmo, tá? Aí você dá uma mexida para ela soltar, porque senão fica só por cima. Aqui eu vou deixar sozinha agora derreter toda essa calda que ficou, porque se você deixa só a calda, o açúcar, quando você coloca na forma, depois ela fica muito dura. Aqui eu vou deixar ela derreter tudinho, aí depois eu mostro o ponto que eu gosto, as bolhas, como que vão ficar, pra estar no ponto, que ela depois, quando eu colocar o pudim, ela não vai estar dura, tá bom? Ela vai ficar mais ou menos, ela endurece na forma, mas quando eu coloco o pudim, que cozinha, que eu deixo na geladeira depois pra coisar, ela derrete, tá bom? Então depois eu mostro pra vocês o ponto certo que eu gosto. Bom, pessoal, minha calda já chegou no ponto. Eu dou uma testadinha nela, tá, pessoal? Eu coloquei aqui em cima da pedra da pia e vejo como que ela tá. Então, como eu falei pra vocês, quando ela esfria, ela não vai ficar aquele duro pedra. Ela vai ficar mais molinha, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou untar a forma que eu vou fazer, eu vou colocar o pudim. Porque eu sempre faço a calda primeiro pra depois bater o pudim, tá bom? Bom, pessoal, eu vou dobrar um pano de prato aqui, ó. Porque eu vou colocar a calda e eu quero que a calda envolva toda a forma aqui no meio, tudo. Então, para eu ficar envolvendo ela, eu tenho que pôr um pano de prata aqui. Aí eu coloco assim, ó, coloco assim, pego aqui, para não queimar minha mão, para colocar a calda e ir virando ela aqui dentro. Eu gosto de que ela passe aqui dos lados da forma aqui também, tá, pessoal? Por quê? Porque quando ela gela, na hora que você vai tirar, ela não vai grudar, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu coloco a calda, ó. Como eu falei pra vocês, essa calda eu acho que não ficou na cor que eu queria. Você não pode distrair de jeito nenhum, tá? Porque você distraiu, ela escurece. Então eu vou colocar tudo a calda, eu coloco sempre toda a calda, tá, pessoal? Vou colocar toda a calda. Aqui eu pego, ó, e vou fazendo assim, ó. Com a ajuda do pano de prato, eu vou girando. Ela, quando você põe na geladeira, você não precisa passar a faca em volta, passar a faca aqui. Eu só faço assim, ó. Dou uma chacoalhada nela assim, ele solta todinho o pudim, tá bom? Isso daqui eu vou fazer umas 3, 4 vezes, fazendo essa voltinha aqui do lado, vou girando a forma. Só tenha cuidado para não se queimar. Por isso que eu peguei pano de prato para ir fazendo, ó. Vou girando aqui na forma, que ela vai ficando mais grossinha, tá?
Então, o pudim sai assim perfeito. Aqui eu vou deixar esfriar e agora eu vou bater o meu pudim, tá bom, pessoal? E aqui no meio também, com a colherzinha, depois vocês vão colocando aqui em cima, ó. No meio, eu vou colocando por cima também, que é para ficar bem no meio, porque depois ele solta, não tem dificuldade, pessoal, de soltar depois. Ele solta, não precisa você passar faca, não precisa você fazer nada. Às vezes eu fico, as pessoas dando dica, coloca uma colher de farinha de trigo, coloca uma colher de maisena, não sei o que. Pudim não se coloca maisena nem farinha de trigo, pessoal. Então, é mais o jeito que a pessoa faz mesmo, porque aqui, ó, vai dando uma esfriadinha de leve, ele vai engrossando mais. Então, quando você põe um pudim, aqui em volta e aqui no meio, vai estar bem untado com a calda, tá? Então, quando ele gela, não tem a necessidade de passar faca, nada, ele solta sozinho. Ó, vou fazer mais uma vez. Eu faço até eu achar que tá bem untado, como se fosse untar mesmo, né? A forma e coisar. Aqui eu faço a calda primeiro justamente para ela dar uma esfriadinha, pessoal. Aqui, porque na hora que você põe o líquido, não mistura, tá bom? E outro jeito também, pessoal, para não ficar girando, assim, dá para você pegar uma colher parada, você só põe um pano aqui embaixo para não queimar a mão, e você com a colher dá para fazer também, ó. Você vai trazendo, enquanto ela tá mole, dá para você fazer com a colher e colocando nas partes aqui do lado e no meio, tá bom? Aí esse jeito aqui que eu tô explicando pra vocês é um jeito assim pra quem quer um pudim perfeito, bonito, pessoal, que não tem um machucadinho nele de faca, essas coisas. Faça isso que vocês não vão se arrepender. Mas o pudim tem que ser tirado da forma gelado. Não pode tirar morno, nem só frio aqui fora. Deixa ele gelado, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou bater o meu pudim. Eu vou fazer um pudim, pessoal, que ele é muito gostoso. Ele fica muito mais gostoso ainda do que o pudim normal. Esse daqui vai creme de leite, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar 2 caixinhas de leite condensado. Aí, o leite condensado é da sua preferência. Eu gosto muito desse leite condensado aqui. Não estou fazendo propaganda, mas eu gosto muito dele, tá? Aí, 6 ovos, pessoal. 6 ovos. Vou colocar outra caixinha de leite condensado aqui agora. E o leite é a medida da caixinha, tá? 395 ml de leite. É uma caixinha só de leite para essa receita, tá, pessoal? Não coloco mais que isso. É um pudim muito gostoso, fica muito saboroso esse pudim. Aqui vai o leite. Tudo no liquidificador, é rápido, fácil de fazer. O pudim normal, pessoal, quem não quiser fazer só o pudim normal, você não precisa colocar o creme de leite. Mas se você colocar, é uma receita nova que você vai ver como fica saboroso. Porque o pudim já é gostoso, né? Ele vai só ficar mais gostoso ainda, tá bom? Eu gosto de bater uns 10 minutinhos para tirar o cheiro do ovo, tá? Mas você pode bater menos, mas eu gosto de deixar uns 10 minutinhos batendo direto, tá? Bom, pessoal, ó, a minha calda ficou assim, ó, ela deu uma esfriadinha, ó, ela não fica dura, ó, tá vendo? Ela não fica dura, ela fica nesse ponto aqui, ó, tá? Então agora eu já bati, deixei bater uns 8 minutinhos só minha mistura aqui, pessoal. E é como eu falei, pessoal, se vocês quiserem só o pudim tradicional, não precisa colocar o creme de leite, é só deixar os outros ingredientes normal, tá bom? Aqui eu vou colocar, ó, tá vendo? Coloco aqui toda essa minha forma, ela é grande, pessoal, então eu vou colocar esse pudim no forno, tá bom? Porque como eu não tenho panela para colocar ela em banho-maria, eu teria que ter uma panela muito grande para colocar essa em banho-maria, então eu vou colocar ela no forno. Já deixei uma forma grande no forno com água, coloquei um pouquinho de vinagre na água para não manchar a forma, não deixar escura, tá bom? Então o que eu faço para levar ao forno, pessoal? Eu coloco um papel alumínio, tá? Para não dourar o pudim, vai ficar 1h30 no forno, pessoal. Né? Porque eu não tenho como eu colocar em banho-maria, então vou deixar 1h30, 1h40 no forno, que é tempo suficiente. E com o papel alumínio, ele não vai deixar ele dourar
e também vai cozinhar mais rápido, tá bom? Aqui eu levo ao forno, vou deixar 1h30 mais ou menos, depois eu mostro o resultado pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, ó, tirei o pudim, deixei 1h40 minutos, pessoal. Você já deixa, pessoal, o forno ligado, a água já estava quente, tá? Deixa o forno ligado, a água já estava quente. Quando eu comecei a fazer o pudim, quando eu comecei a fazer a calda, eu já liguei o forno em 180 graus, pessoal. E já coloquei a forma com água lá dentro para colocar a minha forma. Ó, porque agora esse daqui eu não posso mexer, eu tenho que deixar ele gelar para virar, para ele sair perfeito, tá? Então você pode ver aqui, ó, em volta da forma, ó, a calda que já, ó, tudo untadinho, ó, a calda veio até em cima, tá vendo, ó? Todinho em volta dele. Aqui eu deixo esfriar, leva pra geladeira. Quando ele tiver bem geladinho, aí você dá uma chacoalhadinha nele. Eu vou mostrar pra vocês depois que ele gelar, ele se soltando sozinho, pra vocês verem, tá? Não tem erro, tá bom? Já já eu mostro o final. Bom, pessoal, eu tirei o pudim, deixei esfriar, né? Coloquei na geladeira. Deixei umas 8 horas, pessoal, porque não adianta você tirar o pudim, às vezes tá geladinho por fora, mas o meio ainda tá morno, né? Então você tem que deixar ele ficar bem geladinho. E o que eu falei, pessoal, que eu não passo faca nem nada por fora. Quando você unta dos lados, você não precisa passar a faquinha e ficar, né, cortando o pudim, às vezes sai até feio do lado. Então vou fazendo assim, ó, tá vendo? Ele vai girando. Quando ele começa a girar assim, ele já tá todo solto, ó. Girei. Aí eu vou colocar nessa daqui, porque eu não tenho outra funda. Eu vou colocar nessa negócio de bolo, porque ele é fundinho por causa da calda. Você tem que colocar num prato que tenha espaço, que seja uma bandeja que seja fundinha por causa da calda, tá? Aqui eu ponho, né? Aí eu viro. Aqui eu vou virar, ó. Vira de uma vez. Tá vendo? Virar de uma vez, porque ele pode rachar na hora de virar, se você for virar devagarzinho e ficar... E aqui o pudim sai perfeito, ó. Perfeito, pessoal. Tá vendo? Ele não fica com defeito, não racha em lugar nenhum. Olha o brilho dele. Fica a coisa mais linda. Tá vendo como ficou perfeitinho? Você gira de uma vez. Na hora que você girou, ele soltou. Pronto, você pode virar sossegado que... ele vai sair inteirinho. A calda, pessoal, quando fica assim, porque ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? A minha calda vai derreter um pouco e vai ficar um monte de calda aqui. Como minha família gosta muito de caldo, o que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar na chama do fogão, no fogo baixo. E ele derrete uns 10 minutinhos, 5 minutinhos por aí. Já tá tudo derretido. Eu volto a calda e coloco aqui. Ela não precisa ferver, é só derreter. Esquentou, ela derrete. Aí eu já jogo aqui tudo, aí ela não endurece mais, ficar assim, ó. Porque ela tá... Eu vou mostrar, peraí. Ela não tá dura, tá vendo, ó? Quando você tira, ela tá... Aí você coloca na boca do fogão, derreteu, pronto, tá pronto aqui. Aí joga por cima. Eu vou tirar um pedacinho aqui pra vocês verem, pessoal. Eu nem ia cortar, mas eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem ele por dentro. Tirar um pedacinho aqui pra vocês verem. Um pouquinho de calda aqui. Ó, pessoal, tá vendo aqui, ó? Ele não fica com furinho, ó. Tá vendo? Fica lindo esse pudim, ó. Não fica com furinho. Ele é uma delícia. Ó, se não quiser colocar o creme de leite, não precisa, é só bater só o restante das coisas, sem o creme de leite, fazer o que eu fiz. Eu só coloquei no forno porque eu não tinha uma panela grande para colocar em banho-maria. Se você colocar numa forma menor, aí ela vai caber numa panela, né? Aí se você quiser pôr em banho-maria, tampa com papel alumínio, porque vai cozinhar mais rápido. E coloca em banho-maria no forno por 1h30 no mínimo, tá? 1h30 mais ou menos, 1h40 minutos, ele já tá prontinho, pessoal. Ó, olha que delícia. Cremoso demais ele fica, viu?
Espero que vocês tenham gostado dessa dica, para vocês fazerem um pudim perfeito, sai perfeito, fica um brilho, olha, fica lindo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal e ative o sininho para as próximas receitas, tá bom?